A seguir, Jornal da Câmara, livre para todos os públicos. Estudantes desocupam a Câmara de Camaçari. Ato homenageia as vítimas do acidente na farmácia Pague Menos. E você vai conhecer um pouco mais das atividades realizadas na Casa da Criança e do Adolescente de Camaçari. O Jornal da Câmara começa agora. Os estudantes que estavam acampados na Câmara tiveram que desocupar o local após decisão da Justiça. Confira mais informações na reportagem de Fernanda Santana. Os estudantes ocuparam a recepção da Câmara durante 15 dias em um protesto contra o aumento das tarifas de ônibus em Camaçari. Neste período, o expediente dos funcionários da casa não foi interrompido e as comissões de vereadores mantiveram as reuniões. A alteração da rotina ficou na realização de 3 sessões e uma audiência pública que não aconteceram. Na manhã desta quinta-feira, os líderes do movimento foram notificados sobre a decisão judicial da reintegração de posse do imóvel. Um oficial de justiça informou os ocupantes e foi dado o prazo de 1 hora para que a recepção da Câmara fosse desocupada. Foi uma diligência relativamente tranquila, eles não ofereceram resistência. Foi explicado para eles os termos da decisão judicial, que precisava ser cumprida, e nós tivemos o bom senso de esperar eles retirarem só os pertences pessoais e pronto, foi muito tranquilo. Como na ocupação havia adolescentes, agentes do Juizado de Menores acompanharam todo o processo. Nós viemos para poder salvaguarda dos menores, né? Se tivesse criança e adolescente aqui na Câmara, aí que nós estaríamos para poder proteger essas crianças e adolescentes. Logo após a notificação, os estudantes recolheram objetos pessoais e saíram da Câmara. Acabou! Nem vai acabar! Daqui pra frente é resistir, ocupar! Não acabou! Nem vai parar! Daqui pra frente é resistir e ocupar! Os jovens não aceitaram gravar a entrevista com a nossa equipe e a mãe de um dos ocupantes transmitiu a mensagem deles. Eles estão muito chateados com o dirigente da Câmara e não querem falar nada. Eles querem dar silêncio e vamos respeitar, ok? Já com a recepção desocupada e entregue da mesma forma como estava antes da ocupação, o auto de reintegração de posse foi lavrado e o presidente da Câmara informado. Nós gostaríamos que não fosse necessário ocorrer, né, essa reintegração e que isso acontecesse de forma muito pacífica e com diálogo, como tem sido com a Câmara ao longo desse tempo todo. Mas, infelizmente, a gente percebeu que, ao longo do tempo, essa ocupação se tornou uma questão política, né? E, por se tratar de uma questão política, a gente teve que ter muita cautela na condução, por isso que levou tanto tempo para que chegasse esse desfecho de hoje, com a colaboração deles. E, mais uma vez, a gente coloca a Câmara à disposição para ouvir a cidade. As atividades da Câmara voltam a funcionar normalmente, já que não temos mais nenhum impedimento de estar aqui fazendo as sessões, recebendo o povo, ouvindo as reclamações da nossa cidade. Hoje pela manhã, na Avenida Getúlio Vargas, foi realizado um ato em homenagem às vítimas do acidente na farmácia Pague Menos, que ocorreu em novembro do ano passado. O objetivo também foi sensibilizar a sociedade para a importância de iniciativas de prevenção de acidentes nos locais de trabalho. A tragédia da explosão de gás na farmácia Pague Menos de Camaçari já vai completar 6 meses. As pessoas que sobreviveram ao acidente e os familiares das vítimas fatais ainda aguardam os resultados das investigações. Nós estamos fazendo essa investigação das causas, juntamente com o Ministério Público, Delegacia Regional do Trabalho, também tem a Defesa Civil, todas essas documentações, a gente solicita algumas documentações, avaliando essas documentações, a gente vai procurar saber o que ocorreu, por que ocorreu, o que deveria ter sido feito para que
que não ocorresse isso. O inquérito que investiga as causas do acidente ainda está em andamento. No total, foram 23 vítimas, sendo 10 fatais. Dessas, 6 eram clientes e 4 funcionários. Após o acidente, a empresa conduziu as vítimas não fatais para o hospital, prestando toda a assessoria psicológica, assistencial, tanto às vítimas como aos familiares das vítimas. Com relação às vítimas fatais, a empresa custeou todas as despesas funerárias, todas as despesas com deslocamento dos familiares para a condução, reconhecimento dos corpos, e toda a sistemática com relação ao sepultamento foi custeado pela empresa. De acordo com o advogado, as indenizações referentes às causas do acidente aguardam a conclusão do inquérito. Um seguro que já foi acionado pela empresa, a seguradora responsável, para garantir a esses empregados vitimados ou seus familiares uma indenização. E nós temos também a questão da indenização pela responsabilidade, e esta que será em momento posterior, após a conclusão de todos os laudos e provado a culpabilidade da empresa. Uma das vítimas fatais foi Dona Maria do Carmo, que era cliente da farmácia. A família ainda está inconformada com o acidente. A sensação fica de impunidade, entendeu? Que foram 10 vítimas, entendeu? 10 vítimas, porque para mim como filha, isso não foi um acidente, nem um incidente, foi um assassinato. Cristiane Nascimento era uma das funcionárias da farmácia e veio a óbito por causa do acidente, que para os familiares poderia ter sido evitado. Tido um pouco de bom senso e parar as atividades durante um período de no mínimo 7 dias, eu acredito que esse período seria o justo para ser feita essa reforma. Segundo o Ministério do Trabalho, a legislação brasileira, como a consolidação das leis trabalhistas, traz uma série de garantias à segurança de vida e saúde do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Hoje contamos com 36 normas regulamentadoras, e que falam sobre diversas especificidades de trabalho, diversos setores de trabalho, diversas formas de trabalho, como a ANR 18, que era a Constituição Civil, a ANR 7, que é falar sobre a questão dos programas de saúde ocupacional. Então, assim, existe sim todo o normativo, tanto nacional como também internacional, que também deve ser aplicado, porque é remetido, inclusive, nas normas regulamentadoras sobre isso, Se a sua loja estiver em reforma, qualquer tipo de risco à sua saúde, denuncie, você não é obrigado a trabalhar. Em nota, a farmácia Pague Menos afirmou que presta apoio aos funcionários, clientes e familiares na medida das necessidades, cobrindo despesas médicas, estruturais e rotineiras. A empresa mantém uma linha telefônica exclusiva de atendimento e profissionais designados para contatos diários com os que estão em recuperação. Os funcionários lotados na unidade localizada na Getúlio Vargas, aptos ao trabalho, foram remanejados para outras unidades da rede e já estão em plena atividade. A Cefaz disponibilizou uma nova versão do Sistema Tributário Municipal desenvolvida pela equipe do Núcleo de Gestão da Informação. A iniciativa tem como objetivo a redução do prazo de credenciamento para a emissão de nota fiscal eletrônica de serviços no município. Agora, o contribuinte poderá solicitar o credenciamento online no portal da Cefaz para emissão da nota fiscal eletrônica, que será deferida ou indeferida quase que imediatamente. A mudança vai possibilitar ao contribuinte emitir a nota dentro do mesmo mês que recebeu o credenciamento, não sendo mais necessário aguardar o mês seguinte. Veja agora como fica a previsão do tempo em Camaçari para os próximos dias. Segundo dados da meteorologia, hoje o sol aparece entre algumas nuvens. Pode chover rápido durante o dia e a noite. A previsão para a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima deve ficar em 31. Amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens. Os períodos de nublado podem provocar chuvas a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima fica em torno dos 30. No próximo bloco, os problemas causados pelo uso excessivo de tecnologia e conheça um pouco mais do trabalho da Casa da Criança e do Adolescente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Que eu
saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus 25 anos. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do certificado de alistamento a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa, Governo Federal. O avanço da tecnologia permitiu a inserção de diversos equipamentos eletrônicos e meios de comunicação virtuais na sociedade, o que ampliou o acesso à informação e otimizou o processo de trabalho de várias pessoas. Mas essas inovações nem sempre trazem apenas benefícios. As novas tecnologias ajudam as pessoas a estarem sempre conectadas. A comunicação melhorou muito, mas, apesar disso, muitas acabam ficando tão presas às redes sociais e acabam criando isolamento e, por consequência, a solidão. Ela pode, inclusive, só conseguir amizades virtuais, ela não tem habilidade de comunicação, né? Ela perde essa habilidade de comunicação realmente face a face com o outro, presencial com o outro, e isso tudo, consequentemente, dificulta muito as relações dessa pessoa. Além das questões emocionais, é importante também ficar atento aos sintomas físicos, quando se começa a sentir um pouco aquelas dores no pescoço e também na coluna. Então, o especialista adverte como prevenir e, caso você já tenha apresentado os sintomas, como tratar. Muitas vezes elas associam a prevenção aos alongamentos, e isso é fato, mas antes de pensar em alongamentos, precisamos pensar em mudanças nos nossos hábitos posturais. Vendo a necessidade, esse indivíduo é encaminhado a um serviço de fisioterapia no qual ele vai ser tratado, orientado. As pessoas têm criado estratégias para não enfrentar problemas causados pelo uso constante das novas tecnologias. Há uma preocupação especial com as crianças, que ainda estão em fase de formação. Nas escolas, a apreensão dos educadores é que os pequenos sejam usados por pessoas mal intencionadas e, por isso, monitoram os alunos para identificar mudanças no comportamento e indícios de que algo errado está acontecendo. Uma queda abrupta no comportamento, no isolamento, não querer mais ficar junto dos colegas, ou então crianças que trazem o celular e querem ficar conectados na hora do intervalo, então eles não se socializam, eles ficam afastados. Então, tem todo esse olhar mais apurado do professor de ser sensível, né, a essas diferenças comportamentais das crianças. O servidor público Luciano Ferreira estava com o filho em uma lan house e comentou como faz para não deixar o pequeno muito tempo em frente ao computador. Eu costumo delimitar períodos restritos diariamente para que ele participe da tecnologia também, até para o desenvolvimento intelectual dele. O policial militar Ivan Souza também fica atento e conversa com os filhos para que eles tenham cautela no uso de aparelhos eletrônicos e redes sociais. Meus filhos eu tento tolir algumas determinadas funções, né? Que muitas vezes o adolescente deixa de exercer sua função educacional, simplesmente está o dia todo no seu celular. A orientação dos especialistas é conversar com as crianças, monitorar o uso da internet e redes sociais, bem como acompanhar a vida dos filhos. Mostrar o que é importante dele utilizar, a gente limitar também os horários para esse uso, né? E a gente está, de alguma forma, fiscalizando esse uso, mas não invadindo a privacidade desse jovem. Então, o diálogo é a melhor ferramenta para que a gente obtenha sucesso aí nesse controle, né? E nessa educação desses jovens. É bom ficar atento. Olha, as matrículas dos cursos da Cidade do Saber serão abertas no dia 15 de maio e as aulas começarão no dia 5 de junho. Segundo a Secretaria da Cultura, a ideia é aproveitar as férias escolares para oportunizar modalidades culturais e esportivas para a comunidade. Além disso, a Secretaria informou que serão feitas visitações ao museu, ao memorial, à brinquedoteca e à gibiteca. A previsão para a abertura do teatro é a partir da segunda quinzena de maio. A grade de oficinas e cursos regulares
será divulgada no site da Prefeitura, camaçari.ba.gov.br. Imagine um lugar onde jovens podem ter acesso a cursos gratuitos de artes visuais, canto e coral e aulas para aprender a tocar instrumentos. Aqui em Camaçari, essas oportunidades vão além da imaginação. É que a Casa da Criança e do Adolescente atua na cidade oferecendo esses serviços e promove ações que visam o fortalecimento do vínculo sociocultural dos jovens e de seus familiares. Luiz Otávio tem 9 anos e estuda flauta na Casa da Criança e do Adolescente. Para ele, a oportunidade é motivo de alegria entre a família. Comecei a ensaiar e minha mãe começou a gostar. Mostrei para minha mãe que aprendi, ela ficou feliz, eu fiquei feliz. E essa oportunidade foi maravilhosa, por causa que ele desenvolveu muito rápido, pegou muito rápido. O que você espera encontrar aqui na Casa da Criança? Canto, porque meu sonho sempre foi cantar. E como eu gosto muito disso, então eu vim aqui para poder encontrar, para poder aprender a cantar melhor. Oportunidade boa, né? Porque é um lugar público, né? As crianças hoje em dia jogadas por aí, não tem lugar para ficar, né? Nem atividades e nem todos têm condições. A Casa da Criança oferece cursos gratuitos em artes visuais, bateria, canto e coral, percussão e violão. Bem, nós temos aberto 400 vagas em diversos cursos. Hoje nós já temos 248 matriculados. Os cursos são abertos para qualquer criança ou adolescente na faixa etária de 6 a 17 anos, sendo priorizados os que estão em situação de vulnerabilidade social. A prioridade são para crianças e adolescentes que são atendidos e acompanhados nos CRAs e CREAS. O serviço que é ofertado aqui hoje pela política de assistência social é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Para além do aprendizado trazido pela educação artística e cultural, muitas dessas crianças veem nos cursos uma oportunidade de descobrir o seu talento e até mesmo o início de uma trajetória profissional. Sou suspeito a falar sobre a Casa da Criança, até porque eu vim dela, sou fruto da Casa da Criança, e a Casa da Criança tem uma importância dentro disso muito forte, inclusive na minha vida, por transformar a minha vida no que ela é hoje. Logo quando a Casa da Criança veio para cá em 92, aí eu comecei a tomar aula de música. E a Casa da Criança veio com muita força. Isso foi muito importante para com o meu crescimento. Os interessados em se inscrever nos cursos devem ir ao local e apresentar cópia do RG ou CPF do responsável, comprovante de residência, foto 3x4 e atestado de escolaridade e cópia da identidade da criança. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para ter acesso aos vídeos exibidos no nosso telejornal, você pode acessar nossa página no Facebook. A todos uma boa tarde e até amanhã.